Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo, eu sou investidor de bolsa de valores há mais de 5 anos. Eu tenho feito agora o acompanhamento de uma carteira com base nos Estados Unidos há mais de um ano. Eu já invisto lá há muito mais tempo, mas eu quis fazer a performance de uma estratégia específica que eu tenho aperfeiçoado ao longo do tempo, relacionados à análise de fluxo de caixa das empresas, né, monopólio, fazer valuation e juntar tudo isso sobre uma ótica diferente, né, uma ótica mais eh, uma fundamentalística, né, uma análise um pouco mais dentro da empresa e não só, né, digamos assim, do que o mercado vê dentro da empresa. Então, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre a minha carteira, né, para mostrar para vocês como é que ela está performando, se está dando certo ou não. Minha filosofia de investimento, novamente, né, comparando minha filosofia de investimento com as empresas que eu tenho. Salesforce, né, que foi uma aquisição nova da minha carteira. Airbnb, que é uma aquisição também nova da carteira. Amazon e Mastercard, né, que são empresas que eu estou aportando no momento mesmo em alta de mercado. Então vamos lá para o vídeo. Se você gostar, né, do vídeo, já dê um joinha aqui de confiança, comente aqui embaixo, porque me ajuda bastante, né? E se inscreva no canal, né, para você não perder outro vídeo. E me motiva muito a também produzir, né, novos vídeos com novos assuntos sobre, inclusive no Brasil, né, mas também para o exterior, porque eu tenho uma carteira brasileira que também relativamente está muito boa. Mas vamos lá. Uma coisa que eu gostei, né, dessa análise de fluxo de caixa, que eu quis fazer essa performance dentro da carteira, é que eu pensava que ela ia performar melhor que o Ibovespa. Mas não muito. Eu pensei que ela ia performar mais ou menos como a S&P 500. E essa era a minha métrica, né? Mas quando eu fui comparar com o Ibovespa, eu pegar a rentabilidade da minha carteira, ela está com 59% em mais ou menos um ano, né? Um ano e 2 meses, um ano e mês e meio, mais ou menos, né? Lembrando que a gente está no meio do mês, de abril. E enquanto o Bovespa está em 16%. Então eu vejo que isso em dólar, tá, gente? Então eu acho que além de estar numa moeda mais forte, empresas mais sólidas, eu tenho performado muito melhor que o Bovespa. Isso aqui é uma rentabilidade que eu não esperava nem alcançar de tão alta que é. Então quando eu pego um mês a mês, né? Inclusive esse mês eu estou muito melhor que o Bovespa, né? A rentabilidade acima de 1% ao mês, gente, é coisa de... é muito alto, né? Claro que hoje a gente está esperando isso em renda fixa, só que eu estou lembrando para vocês que eu estou fazendo uma rentabilidade de 1,55% em dólar, né? Eu não estou fazendo em real. Porque quando a gente faz em real, a gente contabiliza junto à inflação. Lá eu estou fazendo 1,55% e a inflação é muito baixa. Então, é muito mais do que 1,55% no Brasil, né, em tesouro. Então, eu acho muito alto. Dentro disso, claro que não só no curto prazo, mas no longo prazo, deixa eu analisar como é que está a carteira, né? Então, lá no começo de fevereiro, 1%. Março, 9%. Né? Abril, 0,49%. 9%. 4%. 4%. Aqui eu perdi um tanto, né? 1,41%, 4,91%. Normal, volatilidade de mercado. 1,85%, 6,91%. 3,42, 5,62, 4,69, isso por mês de aumento, né? 1,41 e 1,55. Então são rentabilidades, né, de 5%, 4%, que são muito altas. Eu estou acumulando, eu estou fazendo um compounding de empresas que têm apresentado, né, resultados muito bons, que têm vantagens competitivas muito boas, que têm contabilidade incrível, que têm uma gestão muito boa. Então isso está dando certo, as empresas estão performando muito bem. Eu não espero que vá continuar assim para sempre. Eu acho que vai ter um pullback lá no mercado americano em algum momento, tanto que eu tenho já um bom caixa. Dentro do meu patrimônio eu tenho mais ou menos 20 agora, 25% em caixa. Então eu estou preparado para uma queda no mercado americano. Eu acho que vai acontecer no final desse ano, em 2025, que em algum momento a inflação lá, né, pode ser que pegue e de qualquer jeito, né, o Fed vai ter que manter a taxa de juros lá alta, né? Todos esses ciclos econômicos são importantíssimos para a gente entender. Inclusive, a estagflação, né, da década de 80 ali é importante para entender a estagflação que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né, que a estagnação econômica com a inflação alta, né, esse é o nosso padrão atual. E eu estou preparado para isso, estou investindo para isso e estou acompanhando, né, todos esses investimentos, mas eu acho importante também trazer em outro vídeo essa parte de ciclos econômicos. Tem vários livros que inclusive estão aqui do lado, né, que eles falam sobre economia, né, e vários deles falam sobre ciclos econômicos, desde lá do Mises até Understanding the Business Cycle, né, que da SRS, que é uma fundação de estudos de ciclos econômicos americano,
e falam muito sobre esses ciclos econômicos. Eu acho muito importante a gente entender eles para poder fazer boas atitudes de mercado. Tanto que o nome do canal é Cycle. Mas vamos lá, então. O que eu tenho dentro da minha carteira, né, que tem rentabilizado tão bem? Primeira ação que eu mais estou concentrado, que eu inclusive aportei esse mês, é a Amazon, que eu tenho 10% da carteira e já tem uma rentabilidade de 86%. Eu sou muito bom em Amazon, por mais que ela seja de certa forma cara, eu acho ela uma empresa incrível. Vou mostrar para vocês. Texas Roadhouse, que é uma casa de comida, digamos assim, um Outback americano, também uma rentabilidade muito boa, né? Tem 10% da carteira. S&P Global, que é uma empresa que faz análise de crédito e faz análise de risco, né, em relação a negócios e pessoas e empresas, né? Então também tem um bem alto. Fortinet, empresa de cibersegurança, também tem 8,65%. Salesforce, que é a nova aquisição da carteira, que é de software, né, principalmente ali na parte de relacionamento com o cliente, entre empresa e cliente, tentando trazer o máximo dessa interação. Moody's também, a mesma coisa do S&P Global, né? Sei se eu falei S&P 500, mas S&P Global, né, que é a que que faz o índice S&P 500, a Moody's também é uma empresa tanto quanto, ela faz análise de risco, de crédito em relação a pessoas e empresas e vende muitos dados, né, para outras empresas. A Mastercard, que faz intermediação intermeia, né, entre o banco e a pessoa física que está comprando numa empresa. Então, quando eu vou lá com o cartão da Mastercard e compro, ela está fazendo a transação de um banco para o outro de uma maneira segura, confiável. A Canadian Pacific, que é uma ferrovia canadense que eu acho incrível também, um negócio que está indo muito bem, também tem, de certa forma, concentrado. A Adobe, né, dentro de softwares de criação, de desenvolvimento de ferramentas para poder construir como o Photoshop e o editor de vídeo da Adobe também, eu acho uma empresa muito boa, mas que as pessoas ainda estão pensando se a inteligência artificial vai, querendo ou não, tomar o contato da Adobe ou não, né? Porque a gente não sabe o quanto que a Adobe vai ser impactada pela inteligência artificial. Apple, Airbnb, que né, Apple dispensa comentários, e Airbnb, que é uma nova aquisição da carteira que eu vou mostrar para vocês. Dá para ver que a rentabilidade já está alta, porque eu comprei ela um tanto tempo atrás, mas eu não quis colocar em carteira. Por quê? Porque eu não achei que ela era uma empresa compounder. Mas eu, agora, né, pensando e analisando mais a carteira, eu aportei mais nela. A rentabilidade atual é mais alta, inclusive, que isso, mas eu aportei agora recentemente nela, por isso que baixou e mais pesadamente, porque eu acho que ela é uma compounder e ainda tá muito boa para isso da entrada dela, tá? Chipotle, que é uma empresa de restaurante mexicano nos Estados Unidos, que é incrível também, posso fazer outros comentários, e Google, por fim, completando a minha carteira. Então, o que eu busco nessas empresas, né? Eu busco empresas que são monopólios, normalmente, que têm altos poderes de preço, ou seja, conseguem aumentar o preço sem diminuir margem, e vantagens operacionais em relação aos pares deles, então eles conseguem ter operações melhores. Crescimento orgânico, o que significa isso? Quer dizer que a empresa não vai crescer de forma inorgânica, ou seja, não vai crescer de uma maneira por meio de aquisições, porque aquisição, na maior parte das vezes, você não sabia, isso é um dado importante. A grande maior parte das vezes que uma empresa faz aquisição, isso é ruim para o acionista. Porque normalmente as aquisições, né, até ser feito de uma maneira que saia lucro, né, dessas aquisições, demora muito tempo e a maior parte das vezes não faz, né, essa junção, né, entre as duas empresas não sai de uma maneira eficiente, né? Então, de qualquer jeito, normalmente isso aí sai ruim para o acionista, né? São pouquíssimos casos que não sai. Então, eu não olho muito bem para aquisições. Eu quero que a empresa tenha um negócio que tenha um crescimento orgânico estável, que não sejam capitais intensivos, né? Não se dependam de muito capital, como a Magalu, que precisa de muito capital para comprar estoque e vender, e que façam locação inteligente de capital. Eu não quero que eles coloquem dinheiro em coisa que não tenha porquê. Né? Afinal, eu não quero que empresas mal gastem o dinheiro que eu estou colocando dentro dela, né? Indo agora para CRM, a Salesforce, mostrando aqui para vocês por que eu estou aportando nela, né? É uma empresa que faz essa intermediação entre empresa e cliente e é muito importante, né, para, por exemplo, eu que estou produzindo vídeos, né? Eu descubra mais sobre você que está me, né, enxergando aí do outro lado da tela. Porque essa, né, proximidade faz com que eu consiga produzir conteúdos melhores para você. E o Google tem a Google Analytics que pode me mostrar quem está vendo, de certa forma, né? Claro que não vai me falar quem que é, mas ele pode me falar que é uma pessoa tal né, que viu tanto tempo, para mostrar a qualidade do vídeo, né? Que a pessoa se inscreveu ou não, se ela apertou no joinha ou não. Tudo isso eu acho interessante. A Salesforce faz isso só que de uma maneira geral para todos os clientes, né? Então eu já fiz um vídeo no canal, coloquei ele,
você pode ver ele ou analisando a Salesforce, mostrando sobre o negócio. Uma empresa incrível, né? E que se eu pego os fluxos de caixa da empresa, um foguete. Então ela tem gerado muito dinheiro para o acionista e ao longo do tempo ela tem performado também muito bem, né? Se eu pegar os últimos 5 anos aqui, ela tem crescido muito, foi um foguete para cima. E é uma empresa que eu não me vejo fora agora, né? Ela tem mais caixa que dívida. Tudo isso eu já trouxe no último vídeo e foi a primeira vez que ela fez uma recompra de ação. Então agora eu posso ver um aumento da margem, né? Um aumento de melhora de margem, aumento de fluxo de caixa, a empresa continuando crescendo organicamente. Ela tem, de certa forma, um monopólio, já que poucas empresas competem com ela. Então ela se enquadra em quase tudo, né, dentro da minha filosofia de investimento e foi por isso que eu coloquei ela em carteira. A próxima agora é a Airbnb, que é uma empresa que eu acho incrível também, né? Que é, caso você não saiba, né? Deveria saber, porque está em todo lugar. É uma empresa que faz locação, né? Por exemplo, eu tenho um apartamento que eu não uso. Aí eu quero poder alugar ele, mas não de uma maneira que a pessoa fique lá 12 meses, né? 4 anos, 5 anos e eu não possa tirar ela. Eu quero poder alugar só no final de semana, por exemplo. Eu tenho uma casa de praia que eu quero usar durante o verão, mas eu também quero alugar no resto do tempo. Eu uso o Airbnb, que nada mais é do que um intermediador para esse contato entre cliente e pessoa que tem esse imóvel. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, a Mastercard faz essa intermediação e a Salesforce também faz essa intermediação, eu acho que a Airbnb ela consegue unir, né, a oferta da procura de uma maneira muito eficiente. E a empresa ela tem, né, performado muito mal lá desde o começo porque ela estava num ciclo de aumento de mercado. Então, desde que ela foi listada aqui, né, em 2017, ela não foi performando muito bem. Inclusive, em 2020 fez um fluxo de caixa muito ruim por causa da pandemia, né? Lembrando que em 2020, corta todos os gráficos de 2020, porque foi um ano anormal. Tem como ver normalidade numa pandemia. Para quase todas as empresas foi completamente anormal. Eu não veria, né, essa barrinha de 2020 para contar para a empresa, beleza? Mas é importante aqui mencionar que a empresa, ela, por exemplo, pega em lucro, né? Ela não estava reportando os bons lucros, ela tinha margens não muito boas. E tudo isso eu olhava de maus, olhos. Só que agora ela está apresentando, além de ser um monopólio quase, né? Poucos aplicativos competem da mesma maneira com a Airbnb, principalmente por causa da qualidade do Airbnb, né? Ela tem agora performado fluxos de caixas muito bons. Então ela tem crescido relativamente bem esses fluxos de caixa, né? E uma empresa como a Airbnb começando a se tornar rentável, com margens boas, né? Vou pegar aqui as margens da Airbnb, tá aqui as margens. Ó, as margens mantendo estáveis, né? A margem de lucro aumentando, né? Porque a margem bruta ela tem que se manter estável. E a margem né, de lucro ela aumentando quer dizer que a empresa está reduzindo custos, está se tornando mais eficiente operacional. Então, uma empresa que está tendo vantagens operacionais, está crescendo de forma orgânica, sem aquisição, não está tendo capital intensivo, afinal, ela tem muito caixa e mantém muito caixa, né? Vou pegar o caixa dela aqui, ó. A caixa dela está muito estável, ela não está endividada. Ela tem um monopólio também, né? Ela tem monopólio, ela tem poder de preço, então ela está aumentando os custos que ela tem dentro do aplicativo, né? Ela cobra pequenas taxas para poder utilizar o Airbnb. Uma coisa incrível. Eu já falo por mim mesmo, né? Eu, quando viajo, utilizo o Airbnb, acho incrível. A gente conhece outras pessoas também. Fica em lugares muito melhores do que hotel, tem mais liberdade, né? Normalmente hotel não tem cozinha, não tem garagem, não tem muitas coisas que no Airbnb muitas vezes tem. E eu acho muito mais fascinante essa história do Airbnb. Um risco que tem é controle do governo. Muitas vezes o governo acha que isso está mudando, né? Tipo, Nova York, por exemplo, eles estavam vendo que muitas pessoas estavam alugando Airbnb e estavam expulsando as pessoas dentro da ilha de Nova York, né? Tava tudo virando Airbnb. Aí eles estavam querendo proibir o Airbnb de poder fazer isso, né? E trazer de volta a população para dentro de Nova York. Então é um risco que está inerente à tese, né, de Airbnb, mas por isso que eu coloquei em carteira, né? Inclusive, até falando da história de Airbnb, mostrando aqui, ó, a história dela, né? Como que começou a Airbnb? Foi duas pessoas, né? O Joe e o Brian, lá em São Francisco, que não podiam pagar, né, a mensalidade ali dentro do aluguel deles, né? E daí eles pensaram, se a gente alugar, né, digamos assim, colchões dentro do nosso apartamento e dar um café da manhã e para poder ajudar a pagar isso. E daí eles fizeram e 3 pessoas vieram, né? Eles colocaram, fizeram um website bem simples, um blog com mapas
E 2 homens e uma mulher vieram e pagaram $80 cada um para poder ficar lá. Eles conseguiram pagar esse aluguel. Daí eles pensaram: "Pô, e se eu fizer um site que faça isso em grande escala?" E eles fizeram todo um processo de conseguir capital, eles não estavam crescendo, daí eles viram que eles não estavam crescendo porque a foto dos lugares do Airbnb, né, porque quando você vai colocar um imóvel no Airbnb, você tira foto, né, para poder vender esse aluguel, digamos assim. Vender aquele imóvel que você está querendo alugar, né, de certa forma. Então, eles chegaram em Nova York e foram passando de lugar em lugar tirando fotos melhores, né? Então, a empresa Airbnb foi tirando fotos desses imóveis. Daí, isso dobrou, né, a quantidade que eles ganhavam por mês dentro de lucro, né? E aos poucos eles foram desenvolvendo até chegar num momento ali em 2010, 2011 que veio uma grande gama de investidores e colocaram dentro da empresa um capital muito intensivo. Em 2014, eles chegaram a 10 bilhões de valuation. 2014, 10 anos depois, em 2024, eles chegaram a 101 bilhões de valor de mercado, de dólares, né? Então, é uma empresa que tem crescido muito, tem ganhado margem, tem ganhado escala muito grande, tem muito lugar para expandir no mundo. Eu gosto muito da tese de Airbnb. Muito bem, se vocês tiver alguma dúvida em relação à tese ou quiser que eu faça um vídeo só de Airbnb, coloca aqui embaixo. Tirando isso, né, dentro da empresa, eu até pego aqui o preço, né? Eu tô comprando mais dela aqui. Eu comprei ela aqui em 2022, né? E agora tô realmente comprando e colocando ela na minha carteira atual de fluxo de caixa livre, né? Esperando que realmente ela vai chegar ali nos $200, nos próximos 2 anos. Eu acho que é uma tese bem razoável, tá? E agora para a Amazon, né? A Amazon já tem um vídeo no canal mostrando toda a tese também, então uma passagem bem rápida, por que eu tô comprando, né? Por mais que ela esteja quase em máximas históricas aqui de 10 anos, né? Ela tá em máximas históricas praticamente, né? Quase ali $190, né? Eu ainda acho que uma empresa que vai apresentar fluxos de caixa incríveis, né? O fluxo de caixa da Amazon, eu penso que vai chegar por volta de 70 bi em 2024, no final do ano. Então 70 bi vai passar o limite desse gráfico, então vai ser muito fluxo de caixa. É uma empresa que, ao longo do tempo, sempre prometeu ter uma reviravolta operacional. Então, ela é uma empresa que cresce muito a receita exponencialmente, mas ela não consegue tornar essa receita lucrativa. E eu acho que agora ela está reduzindo o CAPEX, está melhorando as margens e pode sim apresentar uma receita lucrativa. E se isso acontecer, é impossível da Amazon crescer bem de valor. Por isso que é uma empresa que eu estou muito comprado e hoje é, né, a empresa que eu mais tenho em carteira, por volta de 10% dessa carteira em Amazon, tá? Eu estou bem força compradora dela. E por fim, né, para terminar, eu também coloquei Mastercard dentro da carteira. E o que a Mastercard faz? Deixa eu explicar para vocês de uma maneira bem resumida, né? Afinal, o vídeo não é para ficar maçante. A Mastercard faz isso aqui, ó. Ela é uma intermediadora financeira. Então, quando eu tenho né, a pessoa que vai comprar, vou comprar $100 de um produto de um empresário, né, que tem uma loja. Vou lá e compro e pago com o meu cartão de crédito. Nada mais é do que o crédito, né, o crédito que o banco está oferecendo, né, intermeio de pagamento entre o meu banco e o banco do empresário é a Mastercard. Então ela oficializa e regulamenta isso, né? Deixa uma transação segura, rápida, eficiente. Ela ganha uma pequena porcentagem, né? De $100, ganhar 0,02 é quase nada. Mas em grande escala, né? Em muitas transações, que é o que acontece, né? A gente faz muita transação, elas ganham fortunas, né? E quanto mais tempo passa, mais transações as pessoas fazem. Inclusive, a Mastercard está posicionada no mundo inteiro, né? Enquanto a Visa está mais, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E na Europa, a Mastercard está expandindo ainda mais na Europa, está indo para América do Sul, está indo para a Ásia. Então, a Mastercard está muito crescente em todos esses lugares. É quase um oligopólio ali entre Visa e Mastercard. Então, são critérios que aparecem, né? Eu analiso como coisas muito boas dentro da empresa. Mostrando aqui de novo, né, a Mastercard com seus dividendos crescentes, né, ao longo do tempo, é, se mostrando como pode ser uma boa pagadora de dividendos no futuro, né, retomando aquilo que eu estava falando, né, as margens dela também se tornando bem estáveis, então uma boa empresa para o longo do tempo, né, recomprando ações de uma forma consistente. Então, tem duas maneiras, né, no caso tem três maneiras de uma empresa repagar para o seu acionista, né, que pode ser tanto por meio de dividendos, tanto por meio de recompra de ação, né, tanto por meio do aumento do preço, né. São as três coisas que podem fazer com que uma empresa consiga repagar de volta para o acionista, né, o que ela está conseguindo gerar de valor, né. E eu vejo isso muito no fluxo de caixa. Então, o preço que uma empresa como a Mastercard consegue crescer acima do mercado.
ela consegue crescer acima do mercado por longos períodos de tempo, ela tende a ser uma melhor opção do que investir diretamente no mercado, né. Então hoje eu tenho ela muito bem posicionada, estou comprando ela agora em máximas mesmo. Por que que você está comprando em máximas, Gustavo, né? Todo mundo aqui tem um instinto de não querer comprar, mas aqui que tá o grande tchan, por quê? Se eu não comprei ela aqui e ela continuou subindo, eu nunca mais compro. Eu não comprei ela aqui, ela continua subindo, eu nunca mais compro. Então, em algum momento eu tenho que entrar. E daí, quando eu fizer a entrada e eu ver que os preços fazem retrações né, durante toda a história de qualquer ativo, né, tem momentos que a empresa faz retrações. São nesses momentos que eu faço aportes maiores. Então eu tenho já um caixa muito grande para poder aproveitar essas oportunidades e assim que ela vai fazendo retrações, né, dentro do preço eu vou aportando mais. Mas a Mastercard, de princípio, é isso, né? Ela não tem valuation muito esticado comparado aos outros pares, né? E hoje ela tem uma boa perspectiva para o futuro, né? E faz muitas coisas muito boas, né? Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, comente no vídeo, se inscreva no canal que me ajuda bastante e eu te vejo no próximo.